Olá, me chamo Ícaro Sampaio. Vou apresentar o projeto final em Arduino da disciplina de Arquitetura de Computadores. O meu problema tem o final 8. Ele é para desenvolver uma aplicação que permita a entrada de valores de base e altura, dos catetos 1 e 2 de um triângulo retângulo, para calcular a área e a hipotenusa. A área é calculada com a fórmula base vezes a altura dividido por 2, a hipotenusa com a fórmula raiz quadrada de base ao quadrado mais a altura ao quadrado. E se o valor da base ou da altura for menor ou igual a zero, é para eu exibir valores inválidos. Vou mostrar aqui, primeiro, esse é meu código, vou mostrar a execução. Eu abro a aba código, aperto em iniciar simulação, abro o monitor serial, vou colocar dois valores aqui, respectivamente 5 e 2. A base é 5, a altura é 2, a área é 5.0, a hipotenusa é 5.4. Vou colocar valores inválidos. Menos 1, 0. Valores inválidos. Desliga. Se eu colocar, por exemplo, eu tenho que parar a simulação, depois eu vou iniciar novamente. Vou colocar valores inválidos. Eu vou colocar 5 e 0. Valores inválidos. Vou parar a simulação. E ele desliga. Quando eu coloco um valor inválido, ele desliga o LCD. Vou iniciar a simulação novamente. E vou colocar respectivamente agora menos 1 e 2. Valores inválidos. E desligo o LCD. Agora vamos explicar as linhas de código. Eu chamo aqui as bibliotecas, que eu farei uso na aplicação. Eu chamo a biblioteca Liquid Crystal I2C, crio uma variável LCD, que referencia os valores do seu endereço, sua largura e da sua altura. Crio duas variáveis que correspondem aos dois catetos, float C1 e C2. Aqui eu faço uma função que vai calcular a área, retornar aquela fórmula que a gente viu, base vezes a altura dividido por 2, calcular a hipotenusa, fazendo a mesma fórmula, raiz quadrada de base ao quadrado mais altura ao quadrado. E aqui que começa o código Arduino. Primeiro eu faço o setup das minhas funções. Eu primeiro chamo serial.begin para usar esse monitor serial. Uso lcd.init para iniciar a tela LCD, assim sendo possível exibir. lcd.backlight, ele vai criar essa luz de fundo, essa luz que a gente vê aqui. Se eu digitar 1 e 2, é digitado pelos pixels, mas essa luz azul é o backlight. Serial.println para exibir insira os valores dos catetos, o monitor serial. Agora o loop, que vai ser uma função que vai ficar em loop, digamos seja um while 1, uma função que é sempre verdadeira e vai seguir a de infinito. Enquanto eu não saio do loop, eu não colocar um critério que saia do loop, ele vai continuar. Aí eu começo if serial.available for maior que 0. Essa linha faz o seguinte: todo byte que eu colocar, no caso eu coloco aqui 1 e 2, ele vai ler os primeiros 2 bytes. Esse C1 igual serial.parsefloat e C2 serial.parsefloat. Eu digitei 1 e 2, e tudo que tiver disponível no serial, se for maior que 0, ou seja, se houver algo disponível no serial, ele vai executar esse código aqui. E no caso eu quero que ele armazene os dois valores 1 e 2 que eu coloquei nas variáveis de cateto 1 e cateto 2, parcelando eles para float, porque essa é uma função, um triângulo retângulo, para calcular tanto sua base quanto sua hipotenusa, é melhor trabalhar em valores flutuantes. Aí se o C1 for menor ou igual a 0, ou o C2 for menor ou igual a 0, eu vou setar o cursor lcd.setCursor 00. Ele vai colocar o cursor do meu LCD em cima. Então, quando eu vejo área 2.1.0, quer dizer que ele está no espaço acima. É isso que faz. LCD.setCursor 00, ele vai colocar no espaço inicial aqui do LCD. Digamos, como essa função é para valores incorretos, eu vou colocar aqui um valor incorreto, menos 1, 0.
valores inválidos, ou seja, quando eu coloco set cursor 00, ele vai ficar na primeira linha. Aí eu vou exibir, como vocês viram, valores inválidos, vou dar um delay de 2 segundos, digitar de novo, -1, ó, vou dar um delay de 2 segundos e ele apaga. Isso é, eu limpo a tela e eu coloco sem luz de fundo. Aí eu retorno saindo do loop. Agora, sem os valores estarem corretos, digamos 1 e 2. Pronto. Primeiro eu seto o cursor na base 00 para exibir a base, como a gente viu inicialmente. De novo, só para exemplificar. 1 e 2, a base vai estar na parte de cima, então ela é no cursor 00. Aí a altura ela vai estar no cursor 01, ou seja, bem aqui onde está exibindo a hipotenusa agora, é onde era a base. Ou seja, na segunda linha eu estou delimitando a altura. Delimitando tanto na primeira quanto na segunda linha, aí eu exibo base, 2 pontos, e o valor da base. No caso eu coloquei que vai ser 1 e 2. O valor da base vai ser 1, o valor da altura vai ser 2, respectivamente. Aqui. Pronto. Agora eu dou um delay de 1,5 segundos, vou limpar a tela e como vocês estão vendo ele vai mostrar a área hipotenusa. Eu vou setar o cursor na primeira linha, vou dizer área, vou exibir que é a área e depois eu exibo o valor da área. Eu chamo aquela fórmula que eu mostrei lá em cima, que ela vai calcular base vezes a altura dividido por 2. 1 vezes 2 vai ser 2, dividido por 2 vai ser 1. Assim a área é 1. A hipotenusa, raiz quadrada de base ao quadrado vezes a altura ao quadrado. A base é 1, a altura é 2. A base é 1 ao quadrado é 1, a altura é 2 ao quadrado 4. 2 mais 4, 5. Raiz quadrada de 5, aproximadamente ele calculou que é 2,2. Ou seja, assim funcionam minhas linhas de código. Essas são as funcionalidades do meu projeto final para calcular tanto a base, tanto a área quanto a hipotenusa de um triângulo retângulo. Agradeço o tempo.